Estamos de volta com Antônio Marcos Alberti, professor do Inatel, agora com a participação de Frederico Trindade, especialista em negócios do Inatel. O que foi pensado para Santa Rita foi, primeiro, olhar o que já existia, não começar do zero, mas olhar as coisas que Santa Rita já tinha. Então, Santa Rita já tinha um sistema de vídeo monitoramento. O que a gente fez foi olhar além, colocar novidades em cima disso, por exemplo, reconhecimento de padrão, placas de veículos, aumentar a quantidade de câmeras, integrar a iluminação. Então, uma das ideias é você fazer a iluminação ajustável junto com as câmeras de vídeo monitoramento, porque quando você tem, por exemplo, um evento que você precisa ter maior clareza dos vídeos, você aumenta a iluminação. Então, existe relação entre vários sensores, por exemplo, até mesmo sensores de estampido, quando acontece algum barulho, um tiro, por exemplo, um rojão, alguma coisa assim que chama atenção, existem microfones e você pode modificar a iluminação e modificar o vídeo monitoramento. Então, essa integração de tecnologias é uma novidade que a gente colocou no projeto aqui. Além disso, tem a inclusão de um aplicativo de celular, para você poder ter a coleta de informações e também mostrar informações do sistema de cidade inteligente para os cidadãos, e o monitoramento da frota de veículos públicos, aonde eles se encontram, quais são os usos que tem esses veículos. Também monitoramento de suspeitos, por exemplo, um veículo que foi feita uma denúncia, você poder acompanhar. Então, assim, acho que a novidade do nosso projeto de cidade inteligente é a integração de coisas. Atualmente, as cidades inteligentes utilizam a infraestrutura da internet atual. Só que existem projetos já há um tempo de repensar essa estrutura da internet. Como que seria se a gente fosse fazer uma nova internet hoje, Então, eu tenho trabalhado nesse projeto, numa proposta, na verdade, de alteração das tecnologias da internet, que chama Nova Gênesis, é a internet do futuro, chamada internet do futuro. E, inclusive, a primeira vez que eu falei sobre cidade inteligente foi um convite que surgiu a partir dessa proposta de repensar a internet. E aí eu fiz o seguinte, o trabalho de pesquisa me deu margem para enxergar como que seria essa cidade se ela fosse em cima da internet do futuro, ou seja, não com tecnologia corrente, mas com novas tecnologias. E aí isso tem guiado muito no meu trabalho. Então, o que a gente enxerga? Novas arquiteturas de internet, elas trazem uma série de novidades tecnológicas, aproveitam melhor a abundância de tecnologia que a gente tem hoje, tanto de processamento de informação, quanto de comunicação, armazenamento, E você consegue resultados extraordinários, por exemplo, de transferência de informação, de segurança, melhora muito a segurança, você já coloca a segurança desde o início no projeto, chama segurança desde o primeiro desenho que você faz. Melhora a confiança das pessoas e dos próprios sistemas uns nos outros. Enfim, cria um ecossistema muito mais dinâmico, cria um ecossistema orientado a serviços, onde você pode monetizar tudo, onde você tem uma operação mais inteligente, porque ele reúne mais informações e transforma a configuração da rede de acordo com aquilo que precisa no sistema de serviços. Então, assim, onde está o valor, os serviços, eles são programas de computador que vão refletir na configuração dos equipamentos. Então, é um ecossistema muito mais dinâmico, inteligente para as cidades. E as cidades, digamos, construídas com a internet do futuro, elas vão ter ainda um plus muito maior de integração de coisas e esse funcionamento do físico apropriado para aquilo que a cidade de fato precisa no nível de software. Então, é uma outra forma de construir, muito mais inteligente, eu acho. Então, acho que está na hora da gente pensar em novas internets, em novas arquiteturas, novas tecnologias e trazer isso para a cidade. A cidade pode ser um excelente case, um excelente caso de uso dessas novas ideias. E ali ela vai mostrar o seu valor. Os projetos de cidades inteligentes, uma cidade para se tornar inteligente, ela tem basicamente dois objetivos. O primeiro é reduzir o gasto público e o segundo é melhorar a qualidade do serviço público.
Eu percebo que no Brasil as cidades ainda estão no primeiro item, que é a redução do custo do gasto público para você poder ter uma abrangência maior, para você gerar mais serviços. Então, basicamente, a dinâmica dos nossos projetos Cidades Inteligentes é, primeiro, a gente fazer um processo de empatia com as cidades, para a gente identificar junto aos secretariados, junto à estrutura da prefeitura, quais são os problemas, né? Para onde que está indo os recursos públicos, né? O que eles acham em termos de serviço que pode ser melhorado, que pode ser reduzido o custo, né? Então, primeiro a gente faz esse trabalho. Depois a gente, por alguns processos de inovação que a gente tem, a gente gera algumas ideias de soluções, apresenta isso para as prefeituras e aí, estando ok com eles, a gente parte para uma segunda fase, que é uma fase de validação das soluções em ambiente controlado, né? Então a gente traz para dentro do ambiente do Smart Campus, valida essas soluções dentro desse ambiente, para que, enfim, elas possam ir para as cidades. A gente está propondo uma integração do sistema de vídeo monitoramento com o sistema de iluminação da cidade, né? Principalmente focando a parte de segurança, né? A gente também está estabelecendo um sistema de gestão da frota pública, né, para a gente aplicar inteligência na frota pública. Então, por exemplo, você pensa na parte de escolares, né? A gente tem vários ônibus escolares que trafegam pela área rural da cidade, etc., né? E você fazendo o traqueamento desses ônibus, né, você disponibilizando as informações de traqueamento para os usuários, né? Eles conseguem identificar a que momento que os ônibus vão passar nos seus pontos, as escolas conseguem identificar se os ônibus vão se atrasar para chegar e, enfim, né? Do ponto de vista da saúde, a gente consegue interligar o nosso sistema. Por exemplo, a gente tem ambulâncias que vão levar pacientes para serem atendidos pelo SUS, por exemplo, em São Paulo, em Belo Horizonte, né? Então, saiu um carro de Santa Rita, saiu um carro das outras cidades vizinhas. Por que não saiu um carro que colete todas as pessoas nas cidades vizinhas e se locomova apenas um carro, né? E aí no dia seguinte é um carro de outra cidade, no dia seguinte de outra cidade, né? E assim a gente gera uma economia mútua. Por outro lado também, as cidades elas precisam compreender que os projetos de cidades inteligentes, como eu disse anteriormente, eles são para reduzir custos da cidade, né? Então, por exemplo, soluções como desburocratização de serviços, né? Gestão dos custos que são os mais altos, que são os custos de energia, os custos de combustível, né? Isso são coisas que vão favorecer as cidades para terem mais recursos para fazer investimentos, né? Então a gente precisa quebrar isso, né? Essa visão das prefeituras de que um projeto de cidade inteligente vai me demandar muito investimento e eu vou estar usando recurso público para uma coisa que pode não me trazer um retorno instantâneo. E os investimentos em projetos de cidades inteligentes, eles vão reduzir o custo operacional das cidades, né? Por exemplo, reduzindo custos como, por exemplo, custo de combustível, custos de energia elétrica. Então existe a necessidade de levar essa informação também para as prefeituras, né? Esse consórcio que foi criado, ele tem um compromisso muito grande de desmistificar essas questões, né? De criar caminhos, né? O Inatel está muito comprometido nesse projeto, especificamente nesse aspecto, né? De gerar publicações, gerar materiais de referência para que as outras cidades possam conhecer como iniciar os seus projetos de cidades inteligentes. É a sociedade se tornando protagonista, né, nas cidades. Um dos motivos, né, da gente acreditar muito num grande sucesso do projeto de cidades inteligentes em Santa Rita é por causa da conscientização, é por causa desse ecossistema que a gente já possui na nossa cidade, né? A gente tem avaliado que os projetos de cidades inteligentes eles têm que ter uma carga muito grande também de conhecimento para a população, né? A população ela precisa ser capaz de conduzir os projetos de cidades inteligentes. Então, quando eu digo, por exemplo, que esses projetos que a gente está fazendo com essas 3 cidades são projetos que são base para um crescimento maior desses projetos, eu estou incluindo isso. A partir do momento que a gente implementa essa rede na cidade, a gente habilita a população a fazer desenvolvimento de outras soluções, a sugerir outras soluções que podem ser, vamos dizer, absorvidas pelo projeto de cidades inteligentes. E a população também tem esse dever, né,
de participar dos projetos, né, de utilizar soluções que estão sendo propostas, né, para desburocratizar serviços, que é fundamental. Uma cidade conectada é apoiada por um cenário de economia criativa e a geração de empregos, incluindo as economias verde e social. É a integração entre negócios, sustentabilidade e valorização cultural, suportada por tecnologias disruptivas projetadas para modificar toda a dinâmica das cidades. Neste vídeo, apresentamos o funcionamento de uma cidade inteligente. Dá uma conferida! É isso aí! Você viu como uma Smart City envolve indivíduo, sociedade e tecnologia? O Conecta fica por aqui, mas voltaremos com novos episódios para falar das tecnologias que estão na sua vida do jeito que você entende. Se inscreva em nosso canal TV Inatel e acompanhe os próximos vídeos.